Olá, irmãos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, você que sempre participa conosco aqui do nosso devocional diário. Hoje nós vamos meditar aí no capítulo 22 do livro de Êxodo, a partir do versículo 16 até o 31. Esse é o trecho aí para você ler, fazer a sua leitura diária, né? Êxodo 22, do 16 ao 31. Nesse episódio, nós vamos seguir contemplando a revelação de Deus quanto à justiça prática em Israel. E nesse trecho nós vamos encontrar leis que revelam aí o zelo, né, de Deus por temas assim que muitas vezes são esquecidos, né? A dignidade, a proteção dos vulneráveis, a pureza do povo de Deus. Deus não é indiferente às relações humanas. Ele ordena que seu povo reflita sempre o seu caráter em cada atitude. Vem comigo, vamos ler. Eu quero ler apenas 2 versículos e deixar para a lição de casa você fazer a leitura do trecho todo, né? Nós vamos ler os versículos 21 ao 23 de Êxodo, capítulo 22, que sintetiza aí a ideia de todo o capítulo, né? Vamos lá. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. A gente vai voltar um pouquinho, né? Porque quando você ler lá a partir do versículo 16, já de cara o texto vai começar falando sobre o caso de um homem que seduz uma virgem, né? É assim que começa. E o Senhor traz uma ordenança que, mesmo numa situação que não era a ideal, havia uma responsabilização e deveria haver respeito. O casamento, naquele contexto, era visto como uma reparação, como uma valorização da dignidade da mulher. Mesmo em situações adversas, ainda assim, num contexto cultural mundial, né, à época, em que a mulher era vista como um produto, o Senhor traz leis específicas que valorizam, né, a dignidade da mulher, mudando, né, a ideia cultural da mulher. A mensagem ali é clara. Deus valoriza a dignidade humana, especialmente quando alguém fica exposto a uma vulnerabilidade. Em tempos como hoje, né, de relações descartáveis, o Senhor continua nos chamando para uma responsabilidade, para a honra, para a valorização da dignidade humana, né? Logo então, dos versículos 18 ao 20, Deus vai falar com severidade, né? Acerca de pecados como feitiçaria, zoofilia, idolatria. E a razão dessa firmeza é muito simples. Tais práticas, quando realizadas, elas quebram a aliança com Deus e corrompem toda a comunidade. Vamos ver aí como está o mundo, né? Nos nossos dias, mediante a prática desses e outros pecados, né? A santidade, amados irmãos, deve ser uma marca do povo de Deus. Ele nos chama a viver de um modo completamente separado do mundo. Não separado no sentido de viver dentro de uma bolha, né? Mas no sentido de não compactuar com os valores invertidos desse mundo, né? Nós somos chamados a refletir a sua pureza em nossas escolhas, refletir valores do reino de Deus. A intimidade,
aí com o Senhor jamais pode ser confundida com permissividade espiritual, com libertinagem, né? Não confunda liberdade com libertinagem, né? E aqui a gente vê também, conseguimos ainda extrair aqui um tipo de Cristo, porque Jesus é o modelo de santidade, ele é o santo de Deus, segundo a linguagem de Marcos 1:24, que não apenas cumpriu toda a lei, mas também nos purificou para que nós vivêssemos separados do pecado. Ele nos dá o Espírito Santo para quê? Para que o Espírito Santo nos dê condições de vivermos separados do pecado. Nele nós somos chamados a ser santos, como ele é santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim: Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E então nós chegamos no trecho que nós lemos, não é? Onde Deus fala sobre o cuidado com os necessitados. O Senhor ordena, não é, que haja um cuidado com estrangeiros, com viúvas e com órfãos, os mais vulneráveis da sociedade. Ele promete que ouvirá o clamor dos oprimidos e punirá os que forem cruéis. Deus não é indiferente à dor daquele que foi marginalizado. Ele exige compaixão e justiça social. Empréstimos, por exemplo, não deveriam ser usados para oprimir, mas para socorrer com amor. E o texto vai terminar com ordens que reforçam o temor a Deus, né? Honrar a Deus em tudo. Não blasfemar, não atrasar ofertas, não comer carne profanada. Isso tudo vai revelar para a gente que o Senhor deseja realmente um povo puro e consagrado. Servir a Deus, amados irmãos, envolve muito mais do que ritos, envolve atitudes, envolve palavras, decisões diárias que mostram de fato reverência ao seu nome. O trecho de hoje nos ensina que o Deus da Bíblia, primeiro, protege os mais vulneráveis, a dignidade dos vulneráveis, rejeita a corrupção espiritual e moral. Ele se importa com a justiça em todos os níveis da vida e exige reverência e santidade. Deus não mudou quanto a esse quesito. Você pode agora fazer uma autoanálise, porque é sempre essa a intenção desta programação, que haja uma reflexão, que haja uma autoanálise que nos leva sempre a melhorar aquilo que precisamos mudar. Então nós temos que estar dispostos a mudar para crescer, para avançar. Será que nós temos tratado os outros com dignidade, mesmo quando não existe nenhuma obrigação social de fazer? Será que há práticas ou pensamentos impuros que nós precisamos abandonar aí por amor à santidade? Você tem realmente ajudado quem está em situação de vulnerabilidade, né? Com generosidade, com compaixão, com amor de verdade? Reflita sobre isso. É isso que esse texto de hoje, essa programação de hoje nos leva a refletir e a melhorarmos as nossas ações, as nossas atitudes em relação a esses pontos. Deus te abençoe e até amanhã.
o Senhor permitindo, amanhã estaremos aqui de volta. Querido Deus, eu te agradeço. Agradeço de coração por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem nos resgatado, o Senhor tem nos salvo da ira vindoura. Agora eu peço que o Senhor continue implantando em nós a cultura do reino de Deus, esse senso de justiça, de equidade, de amor, de compaixão. Que nós possamos melhorar a cada dia para com o nosso semelhante, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus estenda as suas mãos e te abençoe. Que o Espírito Santo te conduza sempre no decorrer desse dia a fazer a vontade de Deus. Amanhã estaremos de volta aqui, se o Senhor permitir. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.